Salve, salve, minha galera mais linda, saudades de todas e todos vocês. Segue o jogo, abrem-se as cortinas, vamos começar mais um clássico da filosofia, analisando o Renascimento. Vejam, gente, como nós já caminhamos bastante nas nossas discussões anteriores, conversamos a respeito do período medieval do ponto de vista filosófico, este que é o período mais longo da história do pensamento, mais de 1000 anos. Estudaremos agora duzentinho, estudaremos agora 200 anos, basicamente os séculos 15 e 16 para a filosofia. Essas marcações cronológicas, claro que é sempre mais ou menos, afinal de contas a história está num processo, mas a gente trabalha com essas ideias, com essas marcações. Então, séculos 15 e 16, os séculos pertinentes ao Renascimento. O Renascimento é uma espécie de avenida que liga o medieval ao moderno. O que eu estou querendo dizer, gente? Eu estou querendo dizer que o Renascimento, então, marca uma etapa de transição. O Renascimento prepara o jogo para que a modernidade, então, se consolide lá no 17 e no 18, inclusive no 18 com significativas transformações sociais. Eu falo das revoluções, eu falo sobretudo da Revolução Francesa de 1789. Portanto, quais são, gente? Vamos estudar o Renascimento com as seguintes questões colocadas. O professor vai, então, elucidar as seguintes questões. Primeiro, os aspectos históricos relevantes do Renascimento. Segundo, a origem do termo. Terceiro, origem do movimento. As principais características do Renascimento. Quinto, os grandes nomes do Renascimento. Então, encerramos a aula de hoje fazendo uma breve consideração a respeito do período moderno, propriamente dito, aquele que pega o 17 e o 18. O professor vai aproveitar, então, o finalzinho da aula para a gente criar um clima para estudar, então, nas aulas subsequentes, a questão da modernidade. Pois bem, gente, então vamos começar, né? Como eu disse, o Renascimento, ele pega mais ou menos os séculos 15 e 16. Do ponto de vista dos aspectos históricos relevantes, nós podemos considerar que o Renascimento ele marca uma passagem do feudalismo para o capitalismo, ou seja, do medieval para o moderno. O Renascimento ele está no contexto da formação dos estados, do absolutismo, no contexto do mercantilismo, né, o capitalismo mercantil, das grandes navegações. Ele está também no contexto da reforma protestante e não podemos nos esquecer que a invenção da imprensa se deu e, portanto, a propagação das ideias, das grandes obras, nas mais variadas áreas de conhecimento, elas se facilitam. Origem do termo. A expressão Renascimento, ela surge com um escritor chamado Giorgio Vasari. Giorgio Vasari escreve uma obra chamada Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. Vida dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos, obra esta de 1550. E nesta obra ele destaca que este período em que ele está analisando marca o renascimento, marca o ressurgimento, marca o resgate de um ambiente cultural, é claro, com as devidas adaptações do tempo, de um ambiente cultural já vivido, já bastante exaltado. Ele está falando, claro, da cultura clássica, daquilo que nós chamamos de cultura greco-romana. Atenção, atenção, vamos ao cafezinho. Um momento. Muito obrigado. O movimento renascentista se deu em Florença, na Itália. A família Médici, sobretudo através de Cosme e Lorenzo de Médici, família super tradicional de banqueiros, políticos, ricos comerciantes, eles patrocinam um encontro da Igreja Católica, o chamado Concílio de Basileia, e nesse encontro havia a pretensão de tentar reunir novamente, reunificar novamente
as duas igrejas católicas, a romana, apostólica romana, e a ortodoxa. Ortodoxa muito forte na porção oriental do globo, e a igreja católica apostólica romana forte na porção ocidental. Vale o destaque que, se a gente pensar no Brasil, né, a boa parte das cidades tem na sua principal praça uma catedral, esta catedral que segue toda a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós sabemos que houve uma ruptura naquilo que ficou conhecido como Cisma do Oriente. Bom, no contexto deste concílio, chegam então pensadores da linha ortodoxa, pensadores da linha apostólica romana. Os debates começam, os mais variados temas são discutidos. A ideia de reunificação da igreja não prosperou, até hoje não prosperou, mas aquela foi uma tentativa. Portanto, as duas, ainda que hoje tenham uma convivência relativamente amigável, há grandes divergências de tal modo que elas não se unem e cada vez fica mais difícil a gente pensar uma união entre as duas igrejas católicas. Mas o fato é que havia nesse concílio um sujeito chamado Jorge Gemistor Platon, que veio desta porção oriental, era um camarada de linha ortodoxa, e ele propõe à família Médici que se abrisse na cidade de Florença uma nova academia platônica, uma nova escola filosófica. Eu quero lembrá-los que a grande Academia de Platão, que a original havia sido fechada em 529 depois de Cristo, por Justiniano, aquele que proibiu qualquer ensino que não fosse cristão em todo o território romano. Daí que os móveis, inclusive da academia, foram confiscados. Reparem que esta academia original, puro sangue, era em Atenas. Agora, Platon, esse camarada de linha ortodoxa, lá em Florença, propõe a reabertura da academia na cidade de Florença, patrocinada pela família Médici, com a seguinte proposta: o resgate da cultura greco-romana. Ou seja, o resgate dos estudos clássicos. Tá? Então reparem, gente, que a partir daí, então, em 1459, abre a Academia Platônica, esta nova Academia Platônica lá em Florença, também conhecida como Academia Florentina, né, com este objetivo principal, o resgate da cultura greco-romana. Portanto, do ponto de vista histórico, está então dado início ao Renascimento, a partir da abertura da Academia Florentina, Academia Platônica. Esta que terá como primeiro diretor, primeiro responsável, o senhor Marcílio Fitino. Bom, gente, dito isso, vamos agora entender um pouco das características do Renascimento. Bom, o Renascimento, ele tem a valorização do homem como o seu marco central. O Renascimento, portanto, tem toda uma tradição humanista. Esta tradição humanista, o professor aqui desmembra em três discussões. A primeira é aquela que diz que o homem, ele é um microcosmo. Qual é a ideia, gente? É que através do homem você pode então conhecer o mundo. Através do homem você pode conhecer todas as coisas. Através do homem, enquanto microcosmo, você pode conhecer todo o macrocosmo. O homem é uma espécie de tradutor das questões. Traduz como? A partir da pintura de um quadro, a partir de uma escultura, a partir de uma peça de teatro, a partir de uma obra literária, a partir destas criações humanas, o macrocosmo, toda a universalidade, todo mundo vai sendo decifrado, compreendido, interpretado. A segunda nuance desta característica humanista que eu destaco é a questão do antropocentrismo. Não é muito tranquilo de entender, essa é a característica mais famosa, o antropocentrismo. É antropos, homem, centrismo no centro, o homem no centro das discussões. Reparem que esta característica, ela sempre é muito polarizada com o ambiente cultural medieval, em que o divino, theos, em grego, o divino, é valorizado. Daí que a gente coloca como uma das características do período medieval o teocentrismo. Então, na polarização com o teocentrismo, eu tenho o antropocentrismo,
Agora, o homem no centro, né? Então, vamos lá. Terceira questão, o homem é visto como graça divina. O homem é visto como um milagre de Deus. Portanto, a questão da religiosidade também está colocada no Renascimento, que é importante dizer assim, o Renascimento, como é uma etapa transitória do medieval para o moderno, o Renascimento, ele abre a possibilidade de que os pensadores comentem nas suas mais variadas áreas, obviamente, dos assuntos que entenderem importantes. É claro que é uma certa patrulha da igreja, mas ela já vai se flexibilizando e, portanto, as pessoas vão falando de outros assuntos. Período medieval, pinta anjinho, esculpe anjinho, pinta santo, tudo tem a ver com a visão teocêntrica. Agora não, agora já é possível você fazer outros movimentos. É claro que a questão é processual, então há uma patrulha, mas não mais intensa. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas vezes passa-se a ideia de que o Renascimento rompeu com a religião, rompeu com o cristianismo. Não, o homem é visto como um milagre de Deus, como uma graça divina. Portanto, não há ruptura com a religião. Aliás, esse tipo de visão, inclusive, pode ser interpretado como aquilo que o homem cria tem as mãos de Deus, não é? Então veja, o Renascimento ele abre mais o cardápio daquilo que pode ser discutido, para além das visões teocêntricas. Se você quiser falar de religião, fale. Agora, se você quiser falar de outra coisa, fale também. Eu queria aqui aproveitar para fazer um comentário para você não esquecer. O grande nome do Renascimento, se cair no teu vestibular, o maior nome do Renascimento é Leonardo da Vinci. E o Da Vinci, ele serve muito bem para a gente pensar essa discussão. Da Vinci pintou a Mona Lisa, uma mulher, valorização do humano. Mas Da Vinci também pintou a Santa Ceia, uma das suas obras mais famosas. Repare que a discussão da Santa Ceia é uma discussão religiosa. Portanto, não há ruptura com a religião, uma interdição da discussão religiosa. Não! O cara fala de religião se ele quiser, mas se ele quiser, ele pode falar de outras coisas também. Por quê? Porque aumentou a margem de tolerância. Eu quero dizer a vocês, como eu já disse agora há pouco, de novo, não significa uma liberdade ampla do ponto de vista do exercício do pensamento, de crítica à religião. Ainda não. Ainda não. Mas você já tem uma certa abertura e não há ruptura com a religião. Não caia nesta armadilha se no teu vestibular aparecer alguma coisa nessa direção. Deixa eu tomar mais um golinho aqui. Então vejam, gente, se o homem é valorizado, o indivíduo é valorizado. É por isso que a gente diz que a individualidade é exaltada no Renascimento. O Renascimento também propõe uma volta à natureza. O Renascimento, como eu disse, né, a grande questão, o nome vem daí, o resgate da cultura clássica greco-romana. E há um predomínio da discussão racional, né, nos mais variados campos. Eu queria dizer, en passant, grandes nomes do Renascimento para a gente pensar. Não é? Os quatro grandes pintores, né, fica a dica, faz o link com as Tartarugas Ninja, Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo, o Da Vinci. Quero lembrar também um grande nome, né, William Shakespeare, e aí dá para a gente pensar a questão do link com a cultura clássica, né? Lembre-se como acaba Romeu e Julieta, né? Lembre-se do ambiente trágico das peças teatrais gregas, né? Se você se lembrar de Édipo Rei, lembre-se como termina Édipo Rei, né? Com alguém se cegando e alguém se suicidando, ou seja, a peça termina de forma absolutamente trágica. Vejam Romeu e Julieta séculos depois, num ambiente de resgate da cultura greco-romana, também acabando dentro de um contexto trágico. Portanto, vejam as semelhanças, né? William Shakespeare é um homem bastante importante. E agora, o mais importante para a gente examinar, é claro, são aqueles renascentistas do ponto de vista da filosofia, né? En passant, eu citei o Marcílio Ficino, que é um grande pensador desse período, e está lá como diretor, né, o primeiro diretor da Academia Florentina. Também, en passant, gostaria de citar Giovanni Pico della Mirandola, ou, eu já vi expressões desse tipo, Giovanni Pico della Mirandola,
de la Mirandola, se você ouvir de um jeito ou de outro, é o mesmo cara, Giovanni Pico de la Mirandola, ou de la Mirandola. Ele escreve uma obra chamada As 900 Teses, em que ele pretende resumir em 900 teses todas as filosofias e todas as teologias, demonstrando que é possível ter uma conciliação. Já imaginou? Todas as filosofias, todas as teologias conciliadas em 900 teses, 900 afirmações. Esta é a sua obra mais importante. Thomas Morus, também conhecido como Thomas More. Thomas Morus é latim, More é inglês, é o mesmo cara, Thomas Morus. Ele escreve uma obra chamada Utopia, a gente tem essa expressão até hoje, né? A utopia, se você pensar na palavra utopia, a palavra, em termos etimológicos, ela significa lugar nenhum. Reparem que a própria expressão, portanto, quando colocada no título da obra, traz uma ideia de crítica, né? O que o Thomas Morus está discutindo? Thomas Morus está discutindo uma cidade ideal chamada utopia. Olha só, a tradução de utopia é lugar nenhum, portanto essa cidade não existe em lugar nenhum, é uma cidade ideal. Reparem que hoje nós usamos a expressão utopia com essa ideia do ideal, de algo a ser buscado, de algo que você entende como perfeito, como ainda que você não alcance, você não vai parar de lutar para alcançar, ainda que seja impossível, você tem como meta. Então vejam que há uma semelhança muito grande com o significado de utopia hoje em dia para aquilo que Thomas Morus pretendeu discutir naquele momento, né? Utopia como sendo uma cidade ideal, se você pegar a tradução lugar nenhum, essa cidade ideal, e o que teria nessa cidade ideal para nós é importante aqui, né? Lembrando que é uma obra crítica, o próprio título já revela, nesta cidade ideal havia, portanto, gente, liberdade política e religiosa, e haveria também a ausência da propriedade privada. Liberdade política e religiosa, e não haveria a propriedade privada. Reparem o tom irônico sempre presente na obra Utopia de Thomas Morus. Indo então para os renascentistas mais importantes, antes de falar sobre eles, mais um golito no cafezito do professorito Danielito. Um momento. Ok, segue o jogo. Então, o que nós temos, gente? Nós temos duas fases do período medieval. Meu Deus, do período renascentista, do ponto de vista da filosofia. O principal nome do Renascimento, disparado, é o que mais cai em vestibular tal, é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel escreve uma obra chamada O Príncipe. E nesta obra, gente, Maquiavel vai então apresentando questões para orientar os governantes, que está ali materializado na figura do príncipe, para orientar os governantes de como ele deve se comportar frente aos seus súditos para permanecer poderoso, como um governante deve se comportar na frente do seu povo, dos seus súditos, para permanecer poderoso. Então reparem, gente, ele vai dando uma série de dicas. Por exemplo, o governante deve ser amado? Ele vai colocar, não, o governante deve ser temido. O que é o temor, gente? O temor é um medo com respeito. Por quê? Porque aquele que é amado, uma primeira medida polêmica, impopular, ele vai ser odiado na mesma intensidade. Então não busque ser amado, busque ser temido. Uma outra questão que ele coloca, a título de exemplo. Como é que eu faço para lidar com as medidas impopulares que eu tenho que tomar? Porque todo governante vai tomar medidas que desagradam a população. Então ele vai dizer, todas as medidas impopulares você faz de uma vez só. Inclusive a expressão próxima ao que ele diz é assim, o mal você faz de uma vez só. E as medidas populares, as bondades, você vai fazendo aos poucos. Por quê? Porque regando de bondade, ainda que seja conta-gotas, você vai criando um ambiente de que as pessoas associem você a medidas boas. E vão, com o tempo, esquecendo ou tolerando esse pacotão de maldades, estas medidas impopulares ou más de outro momento.
Um outro exemplo, né? É assim, o que o governante precisa ter? O Maquiavel coloca, né? A questão da virtu e fortuna. A fortuna é sorte, virtu a gente pode traduzir por algo próximo à competência. Diz, olha, o governante precisa ser competente, precisa ter virtu, precisa ser virtuoso. Por quê? Porque nem sempre ele vai dar sorte, nem sempre a fortuna vai estar com ele. Então, se ela vier, muito que bem, mas se ela não vier, ele sendo competente, ele consegue sim, então, dar conta do recado. Agora, vejam só. Deixa eu tomar só mais um golinho aqui, gente. Vejam só, o Maquiavel não é o primeiro a escrever uma obra de filosofia política. Ele já outros antes dele escreveram obras discutindo política, governante, formas de governo, etc. Por que o Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel, fica sendo uma obra famosa, marcadora de época, uma obra original? Então vejam só, o diferencial do que escreveu Maquiavel para os demais e que deixa a obra famosa é o seguinte, gente. Nunca alguém teria escrito algo orientando um governante a agir, sempre se orientando pelo resultado de suas ações, portanto, de uma forma pragmática e empírica. E esta orientação pelos objetivos, pelos resultados, pelos fins, se daria inclusive se em contraposição ao que defendia a moral, a ética, a religião. O que eu estou querendo dizer? Eu preciso chegar ali. O que o Maquiavel vai falar? Se você precisa chegar ali, mas para chegar ali, você vai ter que ter comportamentos não éticos, não morais, comportamentos condenáveis do ponto de vista religioso, que seja. Mesmo que você tenha comportamentos classificados como imorais, antiéticos, pecaminosos, mesmo assim, siga em direção ao resultado de suas ações. Siga em direção aos objetivos. Analise pragmaticamente, pelos fins, portanto, e analise empiricamente. Veja cientificamente como está se dando o jogo político. Então você age. Esse tipo de orientação que desamarra a moral, ética, religião da conduta orientada pelos fins, esse tipo de discussão, ela é inédita. E ela é chocante do ponto de vista do ambiente cultural da época, né? Então é por isso que Maquiavel então se desponta. Este é o grande motivo, esta é a grande questão trazida pela obra que até então ninguém teve a coragem de enfrentar com tamanha clareza, coragem, enfim, versatilidade e tal. Então a obra, né, O Príncipe, ela é atualíssima, né? Muitos dos nossos governantes, muitos dos nossos políticos se orientam pelos valores ali elencados, não é? E o maquiavelismo, né, ele está presente aí na vida cotidiana de toda a população mundial, de todos os governantes, vira e mexe a gente encontra. Bom, gente, em linhas gerais, em linhas muito gerais, de Maquiavel, pensando as questões do vestibular e tudo mais, é isso que a gente precisa saber. É claro, você vai encontrar um sem número de documentários, você vai encontrar outras observações sobre Maquiavel, afinal de contas é um cara que marcou época, é o mais importante do ponto de vista da filosofia no Renascimento. Então fica a sugestão, se você quiser ir buscar outras aulas, outras leituras, outras análises sobre Maquiavel, sempre vale muito a pena. Bom, gente, e o segundo nome do Renascimento que a gente precisa saber é Michel de Montaigne. Michel de Montaigne era um francês, tá certo? E ele escreve uma série de textos, uma série de ensaios que depois são unificados e publicados em conjunto. Ele nunca escreveu uma coisa só, de começo, meio e fim. Ele vai escrevendo pequenas reflexões, pequenos ensaios, e isso depois foi publicado de uma vez só, numa obra que ficou conhecida inclusive como Os Ensaios de Montaigne. Reparem, gente, que do ponto de vista de Montaigne, no que se refere ao vestibular, não é prudente que eu diga, olha, é mais isso que cai, é mais aquilo. Não, não. Montaigne, em geral, a estrutura da questão que envolve Montaigne, quando cai, que ele não tem uma incidência tão alta quanto Maquiavel, tem a ver com a apresentação de um fragmento do texto, de um dos textos de Montaigne, de um dos ensaios,
e ele escreveu um ensaio sobre os mais variados assuntos, amizade, amor, inveja, o que você imaginar. Então você tem um fragmento do texto colocado e a pergunta vem sempre conectada à interpretação do texto. Se você tem uma boa leitura, se você costuma ler sempre, se você tem uma boa interpretação de texto que vem conectado com quem está acostumado a ler, você certamente, com muita tranquilidade, acertará a questão de Montaigne, que é sempre interpretação de texto. Não demanda o tradicional conteudismo. Então, fique com as informações básicas com relação a Montesquieu, eram renascentistas, características do Renascimento, mas a questão em geral, ela vai direto na interpretação de texto. Gente, então sobre Renascimento, propriamente dito, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Agora eu quero fazer uma ligação, tá, com a Era Moderna, apresentando os grandes assuntos que nós discutiremos nas próximas aulas, relativos sobretudo ao século XVII, mas não exclusivamente, né? Tem uma galerinha do finalzinho do XVI, tem uma galerinha do começo do XVIII, mas mais ou menos o século XVII, em que dois grandes temas entrarão na cena com muita intensidade. O primeiro nós chamamos de teoria do conhecimento ou epistemologia, e o segundo nós chamamos de filosofia política contratualista. A ideia aqui é eu apresentar algumas ideias, fiquem tranquilos que nós examinaremos ela com calma nas próximas aulas. Então, portanto, o que eu vou falar agora tem mais um contexto de preparação, de aquecimento. Dois grandes assuntos serão tratados na Era Moderna propriamente dita, ao século XVII, como referencial maior. O primeiro é a teoria do conhecimento, também chamada de epistemologia, o segundo é filosofia política contratualista. Por teoria do conhecimento ou epistemologia, nós entendemos todas as discussões relativas às ideias de conhecimento ou verdade. Essa é uma discussão que existe desde sempre. Sócrates, Platão, esses caras já faziam discussões sobre a verdade, portanto já faziam discussões sobre teoria do conhecimento ou epistemologia. A questão é que agora os caras vão discutir os fundamentos, os limites, as condições, as possibilidades. Essas são as discussões de teoria do conhecimento, e para nós, destas discussões, o que vai interessar mais diz respeito às origens do conhecimento, de onde o conhecimento emana. Como é que eu posso conhecer? Qual o método para eu conhecer? Bom, a partir das discussões relativas às origens do conhecimento, três grandes correntes vão surgir. O racionalismo, o empirismo e o criticismo. Para os racionalistas, a origem do conhecimento está no sujeito, que nasceu com condições para raciocinar, que nasceu com um aparato mental, né, que produz um raciocínio que pode levar a um conhecimento válido. Esta corrente tem como maior nome René Descartes. Segunda corrente, empirismo. Para os empiristas, a origem do conhecimento está na experiência, está no ambiente, está naquilo que emana do objeto que eu estou querendo conhecer. E cabe a mim usar os meus 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, para interpretar aquilo que emana da experiência, aquilo que emana do objeto. Vejam que há uma polarização. Para os racionalistas, a origem do conhecimento está no sujeito que nasceu com a capacidade de raciocinar, de pensar, e basta que ele use adequadamente esta propriedade inata e pronto, ele chega ao conhecimento. Não! Para a segunda corrente, o conhecimento está na experiência e a gente apenas descreve usando os nossos sentidos. E há uma terceira corrente chamada criticismo ou racionalismo crítico que vai defender que a origem do conhecimento está na síntese dessas duas anteriores, está na síntese do racionalismo e do empirismo. Eu posso conhecer a partir de elementos da experiência que se combinam com o meu aparato mental inato, a priori, é outra expressão que eu posso dizer, construindo essa ideia de que já há estruturas mentais em mim que são utilizadas, combinadas com essas coisas trazidas da experiência para então produzir um conhecimento ou uma verdade válida. Então, em linhas muito gerais, rapidamente agora, um dos grandes assuntos tratados, teoria do conhecimento ou epistemologia. A teoria do conhecimento ou epistemologia trata de questões relacionadas ao conhecimento, discussões sobre o conhecimento, condições do conhecimento, fundamentos do conhecimento, possibilidades do conhecimento. Um dos temas,
Origens do conhecimento, é isto que vai nos interessar para a modernidade do século XVII. Das origens do conhecimento abrem-se três grandes correntes: racionalismo, empirismo, criticismo. Racionalismo. A origem do conhecimento está no sujeito que nasceu com propriedades racionais. Portanto, propriedades a priori, inatas. Empirismo. A origem do conhecimento está na experiência. O sujeito apenas descreve a partir dos seus cinco sentidos as características do objeto emanadas da experiência. E aí, gente, eu tenho três grandes nomes: Francis Bacon, John Locke, David Hume. Racionalismo, René Descartes. Empirismo, Francis Bacon, John Locke, David Hume. Tem uma terceira corrente, criticismo ou racionalismo crítico, que defende a síntese das duas anteriores, ou seja, o conhecimento depende de coisas captadas da experiência, características captadas da experiência pelos sentidos, mais os elementos mentais que eu nasço com, e a partir desse mix eu tenho então o conhecimento alcançado. O principal nome da teoria do conhecimento no que se refere ao criticismo é Immanuel Kant. Faremos aulas, portanto, estudando esses camaradas e essas três escolas de teoria do conhecimento. Também podemos falar três escolas epistemológicas. Bom, o primeiro assunto é esse. O segundo assunto diz respeito à filosofia política contratualista. A palavra política deriva da palavra polis, a cidade-estado grega. Discutir política na Grécia Antiga era discutir a organização da polis. A polis ela vai crescendo, o mundo vai evoluindo, surgem os estados nacionais, etc. Vão surgindo aí outras organizações mais valentes que a própria polis. E os estudos de filosofia política dizem respeito a essas novas organizações, ao Estado, etc. e tal. Bom, nós vamos fazer então uma aula específica para isso, onde o que eu estou falando aqui muito rapidão, eu vou falar lá com muita calma, fazendo inclusive uma digressão histórica, uma evolução sobre. Uma evolução do conceito de filosofia política e tudo mais. Então não se preocupem com isso. A ideia é entender o seguinte: a filosofia política contratualista, ou seja, a filosofia política do século XVII, sobretudo, ela pretende estudar as origens do Estado e as consequências do surgimento do Estado. Eles estudam antes e depois do surgimento do Estado. Os filósofos contratualistas vão explicar como se deu o surgimento do Estado. Eles são chamados de contratualistas porque todos eles, nós estudaremos os três mais importantes, porque todos eles defendem que o Estado surgiu a partir de um contrato. A palavra contrato é sinônimo à palavra trato, combinado, acordo. Ou seja, houve um momento anterior ao surgimento do Estado, coisas aconteceram e a galera então combinou, pactuou, contratou, acordou o surgimento do Estado. Gente, vamos criar o Estado, porque sem o Estado nós estamos sofrendo com esse problema, tem acontecido tal coisa, e talvez o Estado se faça necessário, porque olha o que aconteceu aqui e tal, vamos criar algo para nos regular, para nos organizar, etc. Então, todos eles concordam, por isso eles são chamados de filósofos contratualistas, todos eles concordam que o Estado surgiu por um acordo, por um contrato. E aí, nós vamos ter as consequências do surgimento do Estado. Então, eles são chamados de filósofos contratualistas porque concordam que o Estado surge por um contrato. Mas a historinha que eles vão contar, a história que eles vão contar, a hipótese que eles vão apresentar acerca do surgimento do Estado e das consequências do surgimento são diferentes, tá? Então, são três filósofos contratualistas que nós estudaremos. Thomas Hobbes, que está ali no final do Renascimento, John Locke, que já está no século XVII, e Jean-Jacques Rousseau, que já está no século XVIII, é um iluminista mais puro sangue. Assim como, gente, lá no caso da teoria do conhecimento, o Kant já está no século XVIII também, portanto já é um iluminista. Século XVIII é o século de explosão do iluminismo, que é gestado, obviamente, no Renascimento, é gestado no século XVII. Inclusive, esses caras que nós vamos estudar, Descartes e os outros, Hobbes e tal, eles são conhecidos como iluministas primitivos, pré-iluministas, uma galera que vai construindo o pensamento iluminista, vai gestando os grandes referenciais teóricos que vão se consolidar no século XVIII. Então reparem que eu falo da modernidade como concentrada no século XVII, mas não exclusivamente, né? Temos aí Hobbes no final do século XVI. O próprio Descartes nasceu em 1596,
portanto nasceu no final do 16, mas viveu todos os 17, claro, todo o 17. Então reparem que a questão é de aproximação, né? Basicamente o século 17. Kant e Rousseau, Kant na teoria do conhecimento, Rousseau na filosofia política contratualista, ambos estão já no 18, são iluministas. Importante a gente fazer essas marcações históricas, só para vocês terem uma ideia. É claro que a gente está na aula de filosofia, a questão aqui não é discutir data e decorar data, é só ter uma certa noção histórica das coisas. Bom, gente, hoje nós tratamos então de Renascimento, tratamos então de introdução às discussões da Era Moderna, que estão sobretudo no século XVII. Nas próximas aulas examinaremos então racionalismo, empirismo, criticismo, seus grandes nomes, e depois avançamos para a filosofia política contratualista para estudar Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Em linhas muito gerais, estamos então terminando a aula de hoje, tratando desses assuntos. Muito obrigado pela companhia de vocês, segue o jogo da vida, beijão, até a próxima aula, gente, valeu!